Senhoras e senhores, bem-vindos de volta a mais um episódio de Nos Olhos da Verdade. Conosco pela primeira vez está Ethan Levens. Ethan é um jornalista independente dos Estados Unidos. Ethan, bem-vindo ao programa. Algo está errado. Mesmas notícias, o mesmo barulho, dia diferente. Talvez você esteja no lugar errado, cara. Espera o quê? Talvez você já tenha estado aqui antes. European Union era o quê? European Union sou um cosaco. Para European Union, lembro disso. European Union era um mercador. Bem, isso está ficando estranho. European Union era um músico russo. Bem, isso não é o que European Union esperava. Sim, acontece com todo mundo. Acabamos de nos mudar. A Moscow Connect ajudou com tudo. Visto, papelada, a vida está resolvida. Espera, é mesmo tão simples. Talvez não se trate de escapar. Talvez seja sobre encontrar onde você realmente pertence. Ei, feliz por estar aqui, e você acabou de ser banido na plataforma X. Que diabos foi isso? O que aconteceu com a liberdade de expressão? Exatamente. European Union, só postei coordenadas militares israelenses que são públicas. E isso é o que é absurdo. Ah, públicas. Sim, European Union sei. E a parte mais louca é que European Union não postei no X. Nunca postei no X. Postei só no TikTok, que é a minha menor plataforma. E cerca de 2 dias depois, o X decidiu me banir por comportamento ilegal. Mesmo o European Union não usando o X. European Union mal usava enquanto isso acontecia. Então não foi? Em hipótese alguma? No X, não. Outra pessoas estavam postando, mas European Union não fui marcado. Nada disso. European Union não estava postando. Outras pessoas estavam repostando meu TikTok em outra plataforma separada e European Union não disse meu nome no vídeo. Então alguém teve de ir no X, ligar os pontos e achar minha conta para bani-la, que tinha apenas cerca de 18 mil seguidores. Era bem pequena. E European Union quase não postava lá. Mas isso aconteceu, sabe, semana passada. E muitas dessas pessoas do movimento Make America Great Again vieram contra mim e começaram a postar sobre mim depois, acusando-me de traição, chamando-me de traidor e marcando o Departamento Federal de Investigação. Foi ruim, algumas das maiores contas. Espera um minuto. Espera um minuto. Isto era uma base militar israelense, não uma base militar dos Estados Unidos. Pois é. Como você ficou? Como isso seria traição? Não é. Mas para essas pessoas que veem Israel como equivalente aos Estados Unidos e European Union, acho que elas veem foi exatamente assim. E me acusavam de traição. Diziam que European Union estava colocando soldados americanos em risco. E European Union, olhei para aquilo e pensei, por que estamos lá? Não estamos. Não estamos naquela base sobre a qual European Union falei. E não é um sistema americano. Era um sistema aéreo, que é propriedade israelense, fabricado e operado por israelenses. European Union pesquisei no Google para ter certeza. E essas pessoas, enquanto European Union comentava dizendo isso não é americano, e continuavam me atacando dizendo que o Irã é inimigo dos Estados Unidos, inimigo meu e da minha família. Portanto, European Union seria um traidor dos Estados Unidos e dos nossos soldados. E então o Six fez questão de me banir. O Six removeu tudo, cancelou meu programa de divisão de receitas para criadores e criei uma nova conta e ela bombou. Então essa ainda está ativa até agora. Tomara que nada aconteça. Bom, não vamos comentar sobre nenhum caso israelense. Sim, parei de fazer isso. Na verdade, me surpreende que tenha ficado no TikTok, considerando quem é o dono agora. Sim, ficou no TikTok. Ficou no ar o tempo todo, e foi assim que soube que aquilo era um ataque direcionado de alguém do X em particular, porque a European Union já tem muitos problemas com o TikTok. Se você disser a palavra errada no TikTok, sua conta é banida na hora. E tive um problema em que eles tiraram cerca de $5.000 do meu saldo no TikTok. Baniram minha conta. Perguntei a eles, ao menos podem me pagar? Não. Não. Então esse vídeo ficou no ar. Ele até se qualificou para o programa de criadores. Então ganhei dinheiro com o vídeo. E o X teve problema com tudo isso e decidiu que European Union não poderia ficar na plataforma por causa disso. Ou seja, European Union mexi com muita gente no X por causa disso. Você reparou que os sionistas e a liberdade de expressão não se dão muito bem? Não. Não, especialmente quando você vai contra eles, eles nem tentam mais justificar a própria opinião. Eles só atacam, é tudo o que fazem. Seja a Laura Loomer ou Mark Levin, essas grandes figuras.
Eles não tentam mais se defender nem defender a própria posição. É só ataque, ataque, ataque. Documentos, documentos, documentos. Te chamam de antissemita. Te chamam por nomes assim, porque a posição deles não se sustenta em nada. Autoridade, pontos, moralidade, está tudo perdido. Não há mais fatos nem justificativa para a posição pró-Israel sionista, então eles recorrem à violência e ao assédio. É só isso que fazem. Fiz 2 vídeos que você pode achar interessantes. O Padre Bill, que é um padre ortodoxo. Discutimos o sionismo cristão. Para a maioria dos cristãos, inclusive dos protestantes, é uma heresia. Sem rodeios. É uma heresia. Depois fiz outro com Yavin Hatkin, que é um judeu tradicional. Bem, ele é professor de História na Universidade de Montreal. Ele é originalmente da União Soviética e se tornou professor em 1973. Tem uns 80 e poucos anos, ainda trabalha. E no vídeo ele se mexia bem porque queria pegar um chá. Ele se move bem, está em boa forma, mas é judeu tradicional. E para judeus tradicionais, os sionistas são uma heresia. Já vi isso antes. Sim. E porque eles acreditam que sim, Deus deve trazer os judeus de volta à terra de Israel e que não deve ser obra dos próprios judeus, pois eles foram banidos segundo a teologia do Antigo Testamento, que os judeus foram banidos de Israel e, no fim dos tempos, eles vão voltar. Então, essencialmente, muitos desses European Union suponho que se possa chamá-los de judeus pró-Palestina. Muitos desses judeus tradicionais. Vi um cara falar sobre isso em Nova York. Ele era rabino e disse literalmente: você está indo contra Deus e os desígnios de Deus ao voltar antes do fim dos tempos. E European Union já vi isso antes. E isso complica muito o ideal do sionismo cristão, principalmente para os cristãos, quando você tem judeus tradicionais que o contestam. E também para a maioria dos judeus em Israel, muita gente não sabe que eles são seculares. Eles nem são totalmente religiosos. Então eles veem mais do ponto de vista étnico. Os judeus precisam de uma pátria. Se você lê o Antigo Testamento, que os sionistas cristãos usam para embasar o argumento e o examina religiosamente, até alguns judeus que estudam o assunto entendem que não se trata de uma posição religiosa. Bem, sabe, há 2 correntes. European Union sempre pensei, no começo, que era só uma conspiração árabe, o grande Israel, do rio ao rio. Mas depois, sabe, mudei de ideia já faz alguns anos. Mas eles dizem isso sem rodeios. Tem o Smollett, que clama pelo assassinato em massa de crianças palestinas. E ele apareceu na televisão. De fato, ele foi à televisão israelense e explicou: sim, é do Eufrates ao Nilo. É tudo nosso. Mas o ponto interessante nisso é, Deus prometeu aos descendentes de Abraão. Bem, a linhagem palestina também remonta a Abraão, se formos por esse caminho. Então, exatamente, a quem foi prometido o quê? Sim, você sabe disso. Mas, de novo, você tem razão. A maioria é secular, mas vão usar isso. Eles vão usar esse argumento para dizer que tem direito a uma terra... Para o Salah, a seu favor, sim. Eles vão usar esse argumento para tentar justificar a sua existência e o fato de não praticarem. Soube disso outro dia e fiquei meio assustado. Você provavelmente sabe, mas Benjamin Netanyahu é secular. European Union realmente não fazia ideia de que ele não era. European Union devia saber, mas se você o compara com Smollett e Ben-Gvir, percebe a enorme diferença. E como Netanyahu baseia mais o direito de Israel de existir em outras razões, em vez de razões religiosas. Mas, quando fala com cristãos, United States motivos religiosos da Bíblia para justificar até mesmo a existência. Tipo, European Union não tenho nada contra Israel, as pessoas que vivem em Israel. Não quero ver todo mundo aniquilado. Mas o problema é que quando eles massacraram pessoas em Gaza, no Líbano e no Irã agora, para justificar sua existência como Smollett faz, usando razões religiosas, isso é moralmente errado e religiosamente errado. Eles não têm motivo para fazer isso. Não entendo de onde eles tiram isso. Se isso é uma crença real do judaísmo que eles defendem totalmente, como European Union acho que Smollett faz, ou se é uma daquelas visões estranhas de domínio e moralidade desumana do Netanyahu,
em que querem massacrar todo mundo ao redor porque sabem que podem. E é estranho. European Union não... Acho. Porque a coalizão do Netanyahu está cheia de Gavir e Smotrich. São partidos diferentes, mas alinham-se a essa ideia. Ambos concordam que podemos fazer o que quisermos e não há nenhum fundamento moral. Porque a esquerda em Israel é muito diferente. E sabe, European Union sou de direita, mas a esquerda em Israel é muito mais humana em comparação com Gavir, Smotrich e Netanyahu. Mas os israelenses votam nesse lado. Então é preciso culpar o povo de Israel por sustentar esse tipo de governo porque eles lideram as pesquisas e ganham. Portanto, é um problema social dentro de Israel. Não é que o governo israelense seja o vilão. Claro que os civis não merecem bombas caindo sobre suas cabeças, mas é um problema social em Israel essa crença de que, se as pessoas ao redor morrerem, azar que morram. Simplesmente, Esse é um problema de raiz em Israel que talvez nunca seja resolvido. Sim, você tem razão. Há um ditado russo, ou tira a cruz, ou puxa a cueca. Não dá para ser os dois. Ou você é religioso, ou não é. Esse é o ponto. Não dá para dizer, vamos usar essa base religiosa e, ao mesmo tempo, não somos religiosos. Mas é isso que eles estão fazendo. Exatamente isso. Sim, 100%. Depende de quem estão falando, protestantes americanos, evangélicos, líderes do mundo árabe, sua própria população ou os libaneses, quando culpam o Hezbollah e então mudam a justificativa. Eles mudam o discurso e não têm uma postura real. É só, vamos fazer isso e vamos enganar vocês. E é por isso vale até para os influenciadores do lado israelense. Eles mudam tudo o que dizem dependendo do público, e é assim que você sabe que o argumento deles não tem fundamento. A propósito, você sabe daqueles $7.000 que Israel prometeu para os influenciadores? Você sabe que há ações judiciais de vários milhões de dólares em andamento porque nunca pagaram? Pois é, nunca pagaram. Nunca pagaram. É absurdo. É absurdo. Lembro de ter pensado, tipo, $7.000 por postagem. Isso é uma loucura. Sempre achei que havia algo estranho nisso. European Union pensava, talvez sejam $7.000 por mês. Não, era por postagem. Não é de se admirar que não consigam pagar isso. É simplesmente impossível. Porque as contas israelenses no X e coisas do tipo postam a cada 5 minutos. Eles simplesmente inundam os feeds. E sempre que European Union posta algo, eles fazem retweet com citação, todos dizendo a mesma coisa contra mim. É como se tivessem perdido a guerra nas redes sociais e estivessem tentando comprá-la de volta. E nem conseguem fazer isso, o que é curioso que não consigam comprar isso de volta. Bem, isso é bom, de certa forma. Quero dizer, se pensar bem, primeiro de tudo, quem era o número 1? Provavelmente era você. Você provavelmente é velho demais. Bom, não sei. Quantos anos você tem? Tenho 21 anos. Certo. Isso foi antes do seu tempo. A Guerra do Iraque. Então não a primeira Guerra do Iraque e a segunda de 2003. A testemunha número 1 no Congresso dos Estados Unidos para levar o governo dos Estados Unidos a invadir e depor Saddam Hussein, que era secular, porque ele estava ligado ao 11 de setembro. Não, ele não era. Na verdade, ele os reprimia, porque era secular. Bem, ele era meio pseudo-cam secular também. Ele meio que jogava dos dois lados, mas ele não era jihadista. Mas a testemunha número 1 dizia que, a qualquer momento, o Iraque teria uma arma nuclear. A qualquer momento, o Iraque ia ter uma arma nuclear. Foi o Bibi. Foi o Bibi. Ele não era primeiro-ministro naquele momento, na verdade ele estava sem cara. European Union viu os trechos. European Union via esses trechos. Ele estava testemunhando no Congresso dos Estados Unidos, lembre plus o que digo, isso vai acontecer, e depois ele mudou isso para o Irã, pois a European Union não tinha nascido quando. Olha, European Union, vou dizer isto. Sim, o Bibi não inventou que o Irã estava prestes a ter uma arma nuclear. O artigo mais antigo que encontrei sobre isso, pode haver outros antes. Foi no Jerusalem Post, de 1986, e dizia que em um mês eles teriam uma arma nuclear. Já diziam isso há 40 anos. O Irã nunca ia ter uma. Quer dizer, dá para discutir se deveriam ter, mas o Ayatollah Khamenei até emitiu uma fatuá proibindo isso. E eles nem sequer tinham um programa de armas. Eles não tinham um programa de armas nucleares. Então, mesmo que quisessem chegar ao enriquecimento de 90%, não tinham como fazer poá-lo naquela época. Eles só iam olhar para aquilo. Sempre foi assim. E foi a mesma coisa com o Iraque.
Tentaram empurrar isso para a Síria e depois bombardearam a Síria em 2007, se não me engano, para destruir o programa de armas nucleares deles. E 4 anos depois aconteceu a Primavera Árabe. Mas isso é só um jargão para assustar os americanos, principalmente porque vivemos numa sociedade apocalíptica, sempre esperando o arrebatamento. As armas nucleares vão acabar com o mundo. Na verdade, nós somos o único país a usá-las 2 vezes. Ops. E eles usam isso para nos aterrorizar. Aliás, os japoneses não se renderam por causa das armas nucleares. Quer dizer, só um voo sobre Tóquio, um bombardeio de vários dias, foram 500 mil de pessoas queimadas até a morte, se você for ver. Provavelmente porque o Exército Vermelho estava na Manchúria, mas isso não ensinou. Pois é, o Exército Vermelho derrotou o exército de Kwantung de 1 milhão de homens em cerca de 2 semanas, simplesmente os atropelou. Isso não ensinam na história dos Estados Unidos. Não, foram as bombas nucleares que nós lançamos sobre as 2 cidades do Japão com maior população cristã, o que também é interessante. Pois é, isso foi interessante, não? É muito interessante. A gente se pergunta por que os doutrinamos a nos amar pelos próximos 80 anos, o que foi estranho. Mas sim, com certeza incendiávamos Tóquio todas as noites, por anos. Mas aparentemente matar 100 mil, coisa que fazíamos dia sim, dia não, foi o que finalmente resolveu, a pá de cal. Tipo, ok, foi uma mistura de tudo. Mas sobre a história da Segunda Guerra Mundial, quanto mais European Union mergulhei na visão russa e, especialmente, na visão chinesa, sério, os livros didáticos americanos estão simplesmente errados. É realmente péssimo. Sabe, o dia D salvou o mundo, na verdade. European Union não sabia disso quando cresci. O dia D foi o que salvou todo mundo do regime nazista. É isso que a gente é ensinado. O ponto interessante é que, quando o dia D começou, os alemães já haviam sido completamente expulsos da União Soviética. Porque o dia D foi em 1944, certo? Sim, nessa época. O dia D só foi lançado, na minha opinião, porque eles tinham medo de os soviéticos avançarem além da Alemanha. Porque Hitler provavelmente teria lutado até Paris, até onde ele quisesse se retirar. Então tiveram que contê-los um pouco. Mas sim, a história do dia D é que os Estados Unidos ganharam a guerra, na verdade, no período de 1944 a 1945. A história começou bem ali. Foi assim que os Estados Unidos venceram a guerra, não teve nada a ver com os soviéticos ou os chineses que sofreram por décadas antes disso por causa dos japoneses, e agora estamos nos desviando um pouco do assunto, mas European Union poderia falar sobre isso para sempre. É finalmente bom poder falar com alguém que realmente entende dessas coisas, porque aqui nos Estados Unidos, especialmente, é propaganda de verdade. Desde criança, lendo os livros didáticos até crescer, European Union finalmente conseguiu romper com isso. A narrativa de que os Estados Unidos são o super-herói é um pouco libertador e triste ao mesmo tempo saber das coisas que fizemos no Iraque e de ver o que está acontecendo agora no Irã, iniciando a campanha para a qual nos preparamos por anos, bombardeando uma escola primária em Manab. Que sentido tem isso? É simplesmente nojento. Sabe, um dos meus irmãos de fraternidade, quando o European Union estava no meu primeiro curso, ele era estudante de história. E European Union disse a ele, sabe, Eric, foi a União Soviética que matou a maioria dos nazistas. Cerca de 80%, 80 a 90, algo por aí. Ele começou a rir, porque isso não é o que eles tinham aprendido. E isso é um estudante de história. Isso é em história do ensino médio. Isso é um curso universitário de história, um aluno de história. E, sabe, eles são ensinados, não muito melhor do que o que se aprende na história do ensino médio, que é aquela pseudo-história sanitizada. Isso não é história mundial. Dizem que é história mundial, mas estamos nos Estados Unidos, então European Union entendo que seja americanizada, mas é totalmente falsa. É totalmente falsa. Não é realmente o que aconteceu porque eles querem mostrar, acho que o Oriente, como você chama, a Rússia, a China e tudo mais, eles querem retratá-los de um jeito que minimize as suas conquistas. Eles minimizam a cooperação que ao longo da história os Estados Unidos, a China e a Rússia tiveram. Sabe, a Guerra Fria causou danos irreversíveis à população dos Estados Unidos. Quem quer que tenha escrito os livros didáticos, os livros de história e por aí vai. Então a Guerra Fria acaba. A União Soviética se dissolve. E aí a Rússia, que nem é mais comunista. Pergunte a qualquer um por aqui por que a Rússia é má. Sério, eles vão acreditar que ela ainda é comunista. E para mim é impressionante que nunca tenha ocorrido uma mudança de mentalidade, tipo, talvez possamos ser amigos dessas pessoas, porque European Union não quer ir à guerra com a Rússia ou com a China, mas as pessoas que comandam os Estados Unidos, como o Lindsey Graham,
tem essa fantasia de guerra e de morte, e ele também, posso falar isso como alguém da região dele, provavelmente é gay. Quer dizer, há muita coisa conspiratória, nem sei bem como chamar. Pera, muito afeminado. A Nancy provavelmente é gay. Quer dizer, sério, provavelmente. Ele provavelmente é tipo 110%. Com certeza. E ele esteve na Fox News outro dia falando em voltar ao Irã. Ele estava na Fox News e disse que vai voltar para a Carolina do Sul, que ele representa, e vai pedir aos pais que enviem os filhos e as filhas para o Irã. Isso é simplesmente insano. E ele vai vencer a próxima eleição. Ele vai ganhar todas as eleições a partir de agora. Como ele se reelege? Olha, European Union mora ao lado da Carolina do Sul, obviamente na Carolina do Norte. European Union cresci em Charlotte. Desde uns 9 anos morei em Charlotte até terminar o ensino médio. Como diabos eles continuam elegendo Lindsey Graham? Quer dizer, esse cara, ninguém concorre contra ele. Ele é sanguinário. European Union sei disso, ele é corrupto. Ele é a própria definição de corrupção. As ações que ele detém no complexo militar são de deixar qualquer um pasmo. Ele ganha tanto dinheiro com isso. Mas é uma mistura de ninguém concorre contra ele. Ninguém concorre contra ele há décadas. Nem o Partido Republicano ousa enfrentar Lula nas primárias. Sim, ele não, quando chega a eleição é só o nome dele, não há mais ninguém. Então você está só tendo um gostinho de democracia, mas é só ele. E ele vence por causa disso. O sionismo cristão, que está meio que diminuindo no Sul, mas ainda é a base principal, sabe, do Partido Republicano, são evangélicos sionistas. E a European Union, vejo o Lindsey Graham falando em matar islamistas radicais no Irã. E as pessoas engolem isso porque têm medo do terrorismo. Eles ainda comparam isso ao 11 de setembro de alguma forma, mesmo quando o Irã ajudou a derrotar o Estado Islâmico. Mas isso volta à educação de muitos americanos, e se você não... As redes sociais, aliás, têm ajudado muito as pessoas, mas grande parte da população acima dos 30, que não United States redes sociais, só assiste à mídia americana, seja a rede CNN ou a Fox News, e recebem a mesma versão sobre relações exteriores. O Irã é mau, satânico, a raiz do terrorismo, o Estado patrocinador do terrorismo, como gostam de dizer. Então, qualquer americano que vá morrer lutando contra eles é visto como justa causa, mesmo que o Irã nos tenha ajudado a combater o terrorismo literalmente no Iraque. Na Síria, eles nos ajudaram. Foram o Irã, a Rússia e a Síria que fizeram mais do que os Estados Unidos, se me lembro bem, mas aparentemente foi Donald Trump quem acabou com o Estado Islâmico. Vamos lá, Donald Trump inventou até a torta de maçã. Sim. Aí você vê, sabe... E você amadureceu ainda mais. Na Carolina do Norte, eles têm muitos evangélicos sionistas. Nem todos os evangélicos, obviamente, são sionistas. Mas a Carolina do Norte tem bastantes. Mas a Carolina do Sul, acho, é ainda mais infestada. Mas tem a Paula White, né? A chefe do escritório de fé. Existe um escritório de fé, e ele tem a Paula, aquela mulher que não para de gritar. E a European Union tem um vídeo dela em que ela diz basicamente que Trump foi ungido por Deus e que levantar a mão contra Trump é levantar a mão contra Deus. São fanáticos religiosos. Exatamente. Olha, European Union. Sou a favor do cristianismo nos Estados Unidos e na política, mas isso é pura hipocrisia. Quando eles falam do Irã como uma ditadura teológica, e depois viram e European Union via aquele vídeo dela dizendo derrubem-nos, derrubem-nos. Tipo uns 5 minutos. European Union fica tipo, bom, fomos nós que começamos a bombardear crianças. Isso conta, isso te deixa feliz. Por quê? O Trump tem estado numa onda de matar sem parar. Realmente me deixa pasmo. Isso mostra o quão forte é o lobby israelense. E são eles que estão coordenando no Oriente Médio. Porque me deixa pasmo quando se trata da política europeia. Ele até acerta um pouco em relação à Ucrânia e à Rússia. Não é só mandar bilhões para a Ucrânia, ele também faz muita coisa por lá, infelizmente. Ele entende um pouco o lado russo. Mas quando se trata do Oriente Médio é que vem a confusão que a European Union não entende. Ele entende de certa forma o lado europeu, mas no Oriente Médio não há nada, é pura ilusão.
mentiras e manipulação no Twitter para tentar acalmar o público dos Estados Unidos. Ele fez isso. Ele fez isso. Mais cedo ele postou no Twitter que, como diz todo dia, há negociações em curso. Na verdade, estamos reduzindo as tensões. Se Teherã está sendo bombardeada... E o Irã diz que vai continuar. Por que eles parariam? Não estamos negociando. Não sei com quem ele está falando. Com quem você está falando é o cara em Connecticut, o Reza Pahlavi. É tipo, com quem diabos estamos negociando? E os Estados Unidos... Israel basicamente está planejando tudo, de modo que sempre que os Estados Unidos tentam entrar em contato, os israelenses simplesmente matam alguém, porque para eles isso é plano do Netanyahu. Especialmente esse é o objetivo final dele, é derrubar o Irã e estabelecer a dominação regional. Os israelenses vão continuar sabotando negociações, como sempre fizeram. Eles divulgam informações falsas. Em junho, eles sabotaram tudo, bombardearam tudo. E se você pegar o que Marco Rubio disse semanas atrás, ele disse isso. Os israelenses iam atacar o Irã. Teríamos que fazer isso com eles para que o Irã não se vingasse de nós, provando que estávamos em negociações e os israelenses atacariam preventivamente o Irã para sabotar tudo. Na realidade, o Irã não teria atacado uma base americana se fosse só Israel. Não, porque teria sido o mesmo que em junho. Teria sido a mesma coisa. O Irã teria bombardeado Israel e ligado para o Trump pedindo para conteá-los. Que diabos está acontecendo? E Israel sabia que, uma vez que atacassem o Irã junto com os Estados Unidos, tudo o que todo mundo vinha dizendo teria acontecido. E é tipo, você não acha que Donald Trump também sabia disso? Eles sabem que isso vai acontecer. Eles não são idiotas. Bem, ele meio que é. Mas a administração e os militares não são estúpidos. Eles sabiam que o estreito seria fechado. Eles sabiam que o Irã atacaria o Golfo e Israel e que tudo isso aconteceria. Mas ele fez isso mesmo assim porque não está a favor dos interesses dos Estados Unidos. Ele está a favor dos interesses de Israel. Ele está promovendo a agenda israelense e simplesmente sacrificando todas as bases dos Estados Unidos em Bagdá que estão sendo atacadas em Erbil. Estão simplesmente abandonadas e estão sendo atacadas agora por milícias iraquianas. E ele não se importa, porque isso é só um jogo para eles. Isto é um jogo de xadrez no Oriente Médio. E eles não se importam com as repercussões na economia dos Estados Unidos. A gasolina aqui está muito cara e está piorando. O mercado de ações está muito volátil, fica subindo e descendo. As criptomoedas já era. Então, ele sacrificou as eleições de meio de mandato. Acredite, neste momento o Bitcoin está em terreno difícil. Ele também sacrificou as eleições de meio de mandato. Nem me lembre, ele sacrificou tudo. Também as eleições de meio de mandato. O governo também está paralisado. Muita gente não sabe disso. O governo está paralisado agora e o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos não está recebendo financiamento. O Departamento de Segurança... Os aeroportos estão congestionados. Tiveram que enviar agentes do Serviço de Imigração e Fiscalização Alfandegária dos Estados Unidos para os aeroportos para começar a trabalhar lá. É tão ruim assim, tá realmente muito ruim. Atlanta, a fila de 5 horas agora na inspeção. A inspeção de segurança tem fila de 5 horas. No começo, a fila contornava a esteira de bagagens e agora está se estendendo para fora do aeroporto. Vi fotos hoje. Isso é para voos domésticos ou para sair do país? Se você for só fazer o check-in, é doméstico, não é o terminal internacional, doméstico. Então, isso atinge os americanos. Não é só isso, está atingindo os americanos, literalmente o tráfego terrestre está totalmente paralisado. E dá para culpar os iranianos e dizer que a guerra está desviando a atenção da paralisação do governo. Então, isso também está sendo prejudicado agora e eles não se importam. 5 horas para voos domésticos só para passar pelo controle de segurança. European Union diria no mínimo. Vi um vídeo no TikTok hoje. Posso confirmar isso. As pessoas chegavam ao aeroporto um dia antes e dormiam no terminal só para não perder o voo. Chegavam no dia anterior, faziam o check-in e depois dormiam no portão de embarque. Pois é. Lembro de quando se podia simplesmente chegar ao portão. A segurança era feita no próprio portão. Na verdade, European Union estava num casamento. Um dos melhores amigos que European Union tinha no colegial estava se casando. E European Union estava fazendo o curso básico de oficiais em Fort Knox naquele momento. E European Union estava atrasado. E European Union literalmente dirigia até Louisville. Estacionei o carro, peguei minha mala e corri, literalmente pulando por cima de gente sentada e deitada. Tinha um comercial antigo,
Não lembro qual atleta era. Era o Snickers, acho, se não me engano. Ele corria pelo aeroporto. Isso sou o European Union correndo pelo aeroporto. E a segurança ficava no portão. European Union fui correndo até lá. European Union só tinha uma mala de mão comigo. Então, European Union só coloquei a mala de mão. Ela passa pelo detector de metal. É como o seu ego. Fui uma das últimas pessoas a entrar. Mas você não consegue mais imaginar isso. Em qualquer aeroporto, até na Rússia, a segurança agora é absurda em todo mundo. Mas 5 horas é simplesmente... É muito ruim. Nossa. Isso. Nossa. Não tenho mais nada a dizer sobre isso. Meu Deus. Estamos tendo problemas internos sérios agora nos Estados Unidos. O preço da gasolina subiu. O setor de viagens inteiro. Se você tenta ir de carro, fica ainda mais caro agora. Estamos com um problema de viagem. E eles não se importam com o Irã. Temos uma guerra em andamento, mas a Fox News está ocupada falando sobre gatinhos e filhotes. E sobre a mais nova farsa dos democratas em Minnesota. É tipo, vamos lá. Estamos literalmente no meio de um mini-genocídio que estamos conduzindo. E é disso que vamos falar? Qualquer coisa para desviar a atenção. Quando você sai dos Estados Unidos, até na Europa, por mais que a Europa esteja ruim com a liberdade de expressão hoje em dia, quero dizer, a Inglaterra é praticamente um gulag a céu aberto. Eles prenderam cerca de 15 mil pessoas no ano passado. 15 mil malditas pessoas. Eles estão soltando assassinos e estupradores das prisões porque não tem lugar suficiente para colocá-los. Pessoal do TikTok, gente dizendo, não gosto desses imigrantes, tem demais na cadeia. Não, estou sendo bem literal. Sim, 100%. Sim, ela era mãe de 2 filhos. Bem, ela é mãe de 2. Deram a ela 2 anos porque ela colocou uma mensagem, estou farta de todos esses migrantes. Ela removeu, pediu desculpas e recebeu 2 anos. O Reino Unido está realmente... A Alemanha também não é boa. Todos esses países estão ruins. Mas mesmo lá, ouvindo a mídia, você ainda tem uma visão de mundo maior do que aqui nos Estados Unidos. Sim. Eles nem precisam controlar a nossa liberdade de expressão aqui, porque não vamos dizer nada muito esperto mesmo, já que nos alimentam com porcaria total. E é porque estamos meio isolados. Quero dizer, estamos do outro lado do mundo. Nada vai acontecer aqui. Nada nunca aconteceu aqui. Antepassados, grandes antepassados, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Coreia, Vietnã, não foi aqui. As pessoas não, na verdade, nunca vivemos uma guerra desde a Guerra Civil. Faz muito tempo. Na Europa eles entendem, especialmente os russos, os árabes, são pessoas que viveram na pele o que está acontecendo. Eles viveram a história. A Europa Ocidental, a União Europeia e o Reino Unido adotaram essa postura da estranha mania por imigração. A ponto de, sabe, como você estava dizendo, temos uma taxa de natalidade em queda. O que vamos fazer? Vamos tentar melhorar para os cidadãos que já estão aqui ou seguir a rota de Angela Merkel de 2015 de importar população, o que é estranho. Sabe, se você ler a República de Platão, uma das coisas que percebe é que os tiranos não surgem de monarcas. Tiranos surgem do povo, porque você tem o povo, uma espécie de democracia, que eventualmente se transforma numa oligarquia, e então algum populista aparece e diz, ei, me elejam que European Union devolva o poder ao povo, e no momento em que ele entra, vira um tirano e começa a roubar. Bem, a razão de importarem estrangeiros, particularmente os pobres, é que para eles isso ainda é um aumento na qualidade de vida, então eles serão leais ao tirano. Porque os cidadãos ficam tipo, espera aí, nós não te elegemos para isso. Temos questões e problemas. Então, ele tem que importar. Então o tirano tem que trazer uma população que lhe seja leal. E ainda lhes dá muitas coisas também. A comida, a moradia no Reino Unido, os hotéis e tudo mais. Eles distribuem isso para que continuem votando. Isso também acontece nos Estados Unidos, está começando a acontecer. Somos um país grande demais para as pessoas perceberem direito, mas isso, sabe, é triste dizer, mas European Union já aceitei a derrota, no fim das contas o que o Partido Republicano vai consertar. O Trump está no comando e não vão resolver isso, e os democratas também não. É como um grande jogo em que eles só tentam se superar para pior, é muito ruim. É preciso um colapso econômico, porque quando o bolo encolhe, as pessoas ficam realmente muito zangadas. Bem, já estamos indo por esse caminho com a inflação há algum tempo.
Eles ficam imprimindo dinheiro constantemente pela Reserva Federal e a inflação aqui está desenfreada. E mesmo que o Trump goste de se gabar de que reduziu a inflação, os preços continuam os mesmos. Quer dizer, a inflação caiu uns 2%, sei lá, sob Joe Biden por volta de 10%. Os preços nunca vão voltar ao que eram. Agora está apenas subindo aos poucos. Mas voltando à questão da imigração. Uma coisa que sempre gosto de apontar é os imigrantes que vêm para a Europa e para os Estados Unidos não vêm nem dos países com os quais estamos em guerra. Então é estranho ver os europeus simplesmente odiando. Eles estão odiando alguns desses imigrantes sem pensar, mas aí apoiam os israelenses porque estes vendem a ideia de que estão lutando pela civilização ocidental, mas os israelenses estão matando iranianos, libaneses e palestinos. E depois os europeus importam pessoas de Bangladesh, Paquistão e Índia, e eles simplesmente não entendem isso. Eles não entendem que Israel não luta pela civilização ocidental. Eles estão enganando todo mundo com a ideia de que temos que matar os muçulmanos. Eles não vêm para a Europa. Vocês vão importá-los de qualquer forma. Isso já está acontecendo. Te garanto que um jihadista radical não vai surgir do Irã. É mais provável que venham dos países que já destruímos, como o Iraque, como a Síria em 2024. Esses, porque é culpa do Ocidente, ou European Union, odeio dizer, mas é meio culpa dos Estados Unidos, que essas pessoas cresceram vendo suas famílias serem mortas e carregam vingança no coração. Isso é um problema que vocês criaram e agora bombardeiam o Irã e os israelenses ficam animados porque não é mais problema deles. Vocês estão só criando mais terrorismo. Estamos atacando supostamente o patrocinador estatal do terrorismo no Irã e, como no Iraque e na Síria, isso vai se voltar contra vocês. Vocês vão ver o que é terrorismo quando matarem as famílias dessas pessoas. Bem, deixa a European Union responder isso. Quanto dos eleitores jovens, dos 18 aos 30 anos, quantos deles apoiam tudo isso? É muito baixo. É muito baixo, isso é bom. E isso não é só European Union dizendo uma moda das redes sociais. Tipo, tenho amigos na faculdade. Tenho meu irmão mais novo na escola que me manda. Meio clichê. Vídeos curtos sobre isso. Eles me mandam coisas das redes sociais e me perguntam: estamos em guerra com o Irã por causa do Comitê de Assuntos Públicos Estados Unidos e Israel. E é sério, e isso está mudando completamente, acho que é porque usamos redes sociais, conseguimos conectar os pontos e realmente nos envolver com essas pessoas. Estamos vendo os vídeos. A Fox News não vai mostrar um vídeo de Gaza, do Irã ou do sul do Líbano, e nada na televisão vai mostrar isso, porque a mídia aqui é pesado, é realmente pesado. E poder usar redes sociais, especialmente a geração mais jovem, porque, tipo, uma pessoa de 85 anos na Carolina do Sul, a Fox News diz a ele o que quer ouvir, mas essa geração mais jovem, foi assim que a European Union meio que aprendi. Você vê os vídeos e pensa: acabei de ver uma criança ser baleada em Gaza. Por que isso aconteceu? Acabei de ver uma família no Líbano sendo bombardeada. E agora você ouve sobre o bombardeio de uma escola no Irã, que eles falaram sobre isso na Fox News. Faz algumas semanas que não falam mais sobre isso. E aí o Trump simplesmente diz que não fomos nós. É tipo, certo, foi um míssil de cruzeiro Tomahawk. Sério. O Irã não tem isso. Você possessiona. Não. Aparentemente o Irã comprou alguns Tomahawk. Na verdade, Não tenho certeza de como eles conseguiram, mas, bem, pois é, de alguma forma conseguiram sob as duras sanções e nós destruímos tudo o que eles tinham, mas eles ainda têm o suficiente para lançar um Tomahawk nessa... olha, you. E aí as pessoas acreditam nisso, as pessoas aqui acreditam, é loucura. O Donbass, quero dizer, European Union sul dessas regiões. Sou originalmente de Lugansk. Então, desde 2014, o que Kiev tem dito? Eles estão atirando nas próprias crianças. Não somos nós que estamos bombardeando as escolas deles. São os rebeldes que estão atirando nas próprias crianças. Certo. Então, levamos nossos filhos à escola e depois simplesmente atiram neles. Sim, os pais deixam as crianças na escola e então disparam projéteis de artilharia na escola primária. Que nível de imbecil você tem que ser para realmente acreditar nisso? Mas aparentemente muita gente acredita nisso porque é conveniente. Também é absurdo aqui como, no tema Ucrânia-Rússia, a história com Israel começou em 7 de outubro de 2023. E com Rússia-Ucrânia, a história começou em fevereiro de 2022. Nada mais aconteceu antes disso. Eles nunca querem falar sobre a organização do Tratado do Atlântico Norte. Eles nunca querem falar sobre colocar a Ucrânia na organização do Tratado do Atlântico Norte, bem na porta da Rússia.
A Rússia deixou muita coisa acontecer, para ser honesto. Permitiu várias ondas de expansão da organização do Tratado do Atlântico Norte e simplesmente deixou passar. A gente não gosta disso, mas não vai reagir. Porque se vocês querem ser idiotas, e sempre foi a Ucrânia, sempre foi a linha vermelha. E eles simplesmente continuaram a pressionar. Continuaram fazendo isso. E derrubaram o governo em 2014. Ninguém aqui sabe sobre isso. Ninguém aqui tem a menor ideia. Eles veem o Zelensky como um cara ocidental. Ele é um presidente contra esse regime horrível da Rússia. E é tipo, a história começou em 2022 do mesmo jeito que começou em Israel em 2023. Não existe pano de fundo. Aconteceu literalmente do nada. Quando começou em 2020 ou quando escalou em 2022, disseram que foi sem provocação. Foi assim que eles colocaram. A invasão não provocada da Ucrânia pela Rússia. Não provocada, estamos falando sério? Assim como os palestinos foram massacrados por décadas, as pessoas no Donbass foram massacradas por décadas pelos ucranianos. E quando essas pessoas reagem como têm o direito de tentar não ser mortas. Como em Gaza, como no Líbano, essas pessoas têm o direito de simplesmente não aceitar ser bombardeadas. E por alguma razão, nos Estados Unidos, no Ocidente especialmente, detesto ficar repetindo isso. Soa como se European Union fosse anti-estadunidense e European Union realmente detesto ter que dizer isso. Tipo, European Union tenho a bandeira atrás de mim. Nasci aqui, moro aqui. E não quero parecer alguém que simplesmente odeia os Estados Unidos. Mas é a verdade. Nos alimentam com a ideia de que a história começou em 2023 e 2022 para ambos os conflitos. E se você questiona algo, você é antissemita. E se você questiona qualquer coisa sobre a Rússia e sobre a Ucrânia, você está simplesmente errado. Você é malvado. Você está errado. Como ousa apoiar o genocídio russo que está acontecendo na Ucrânia? Mas se você ousa criticar o que Israel está fazendo, dizendo que o que aconteceu entre Rússia e Ucrânia é mínimo, é absolutamente mínimo comparado ao que os israelenses estão fazendo. Eles não querem trazer esses números à tona porque isso destrói tudo. Destrói tudo assim. Então, European Union ia dizer, questionar a narrativa de um governo corrupto não é antipatriótico. Na verdade, é patriótico. Concordar só porque alguém no poder está lucrando e diz que esse é o caminho certo. European Union, digo, lembrem-se, os campos de concentração na Alemanha eram legais. Isso estava dentro da lei. Sim, eles não eram contra a lei porque promulgaram uma lei que dizia, sim, podemos fazer isso. Então, era moral? De jeito nenhum, mas era legal. Gente, European Union, às vezes perco a cabeça. E fico feliz por poder falar com gente como você e com os espectadores que realmente entendem o que está acontecendo, que há pessoas fora dessa pequena bolha americana. Que, na verdade, é praticamente todo mundo que vê o que realmente acontece no mundo e European Union fico louco por isso. É realmente duro. European Union fiz um vídeo sobre isso. Os Estados Unidos foram fundados na resistência. Os revolucionários resistiram e os britânicos os chamaram de terroristas. Eles os chamaram de traidores, terroristas, rebeldes e tal. Foi fundado na resistência ao Império Britânico. Mas ninguém consegue fazer essa correlação de que os Estados Unidos foram fundados na resistência. E quando qualquer outro resiste, são imediatamente rotulados de terroristas. Como estadunidense, sou patriota. E se alguém está oprimido como os colonos estavam, como ousam aplicar um imposto de 2% na Russia Today? Vamos nos levantar. Vamos destruí-los. E vocês têm um direito humano fundamental de resistir a uma ocupação ou a uma opressão. Como no Donbass eles foram oprimidos. E na Palestina, claro, estão ocupados e oprimidos. E vocês têm um direito humano fundamental. Mesmo que não seja considerado legal, como seres humanos têm o direito de resistir ao que lhes fazem, que é algo maligno, seja feito pelos ucranianos ou pelos israelenses. E aí a mídia americana, a mídia ocidental, apresenta isso como se fossem terroristas que estão sendo oprimidos. Os gazenses, todas as crianças mortas, é culpa do Hamas. Sério, por que o Hamas está lá? Por que essas pessoas se armam? Por que essas pessoas estão resistindo? Ah, claro, porque é uma prisão a céu aberto. Por que isso aconteceu na Ucrânia? Será que o Putin acordou do lado errado da cama uma manhã? É o que eles dizem, literalmente sem provocação. O Putin é louco. Ok, bem, porque ele não... Ele tem sido presidente. Ele foi presidente nos anos 2000, voltou em 2013 e... Por que ele resolveu fazer isso só em 2022? Provavelmente porque Joe Biden e Kamala Harris queriam que a Ucrânia se juntasse à organização do Tratado do Atlântico Norte. Só estou dizendo isso porque eles tinham essa ideia. Agora, European Union, estou realmente me aprofundando. Pelo que European Union entendo,
A Ucrânia sempre teve essa ideia depois do golpe. Você sabe mais sobre isso do que a European Union. Mas eles queriam que a organização do Tratado do Atlântico Norte entrasse na Ucrânia para, essencialmente, esmagar tudo o que acontecia no Donbass. E a Rússia disse que é uma questão de segurança nacional a entrada da Ucrânia na organização do Tratado do Atlântico Norte. E, moralmente, é difícil ver pessoas sendo massacradas continuamente por anos a fio até que algo exploda, como aconteceu em 7 de outubro, como está acontecendo agora. É assim que o Hezbollah também foi criado no Líbano. Isso chega a um ponto de ruptura por provocações constantes contra as pessoas. Não é só isso. Neste caso, não é apenas ver pessoas sendo massacradas. Antes de mais nada, estas são terras historicamente russas. Vamos começar por aí. Os soviéticos dividiram e criaram a Ucrânia. O Khrushchev tinha uma esposa ucraniana e ele se empolgou em devolver a Crimeia à Ucrânia. Ah, Khrushchev, assim. Bem, isso é o primeiro ponto. Até 1922 não havia Ucrânia. Ucrânia, a palavra Kraína, significa terra do interior. É terra do interior. Não se tem uma nação chamada terra do interior, porque é apenas a periferia de outra coisa. Nesse caso, era a periferia da Respospolita, que foi o antigo Império Polonês e do Império Russo. É essa terra. Historicamente, essa terra foi russa lá pelos anos 900 e 1000. A Crimeia, aliás, nunca fez parte daquela terra. A Crimeia fazia parte na verdade, fazia parte das terras do Kuban, que hoje correspondem ao Krai de Krasnodar. Aquela região pertencia a essa governadoria. Tudo era dividido nessas grandes governadorias. Havia a Nova Rússia e a Mala Rússia, ou seja, Nova Rússia e Pequena Rússia. Isso cobria toda a atual Ucrânia, mais algumas áreas que foram anexadas depois. Foi por Stalin, por Khrushchev. Então sim, e é isso que se ouve. Você está certo. Tudo começou, sabe qual foi a maldição da Ucrânia? O leste. Agora, não estou falando da Crimeia, que era autônoma e nunca quis fazer parte de outra coisa que não fosse a Rússia. Mas as províncias orientais exigiam federalização. Sim, European Union sei, é insano essa ideia radical. Quando tudo aconteceu, eles exigiam, certo sim, queriam o direito de eleger seus governadores. Não estava nos acordos de Minsk, ou isso foi antes. Deveria haver uma alteração constitucional para torná-los autônomos, certo? Isso foi em 2013, 2014, quando o golpe começou. O povo saiu às ruas, exigiram federalização, queriam o direito de eleger seus governadores e ter voz sobre para onde ia o seu dinheiro. Porque a forma como a Ucrânia funciona, e ainda funciona hoje, é a de um estado feudal mafioso. Então esses oligarcas são colocados como governadores. Eles não são eleitos, eles simplesmente são designados governadores de alguma província e aquilo vira a sua fonte de lucro. O trabalho deles é extrair dinheiro dali, dar uma parte a Kiev, a quem quer que esteja no poder, e ficar com o resto. Eles não investem, estão lá apenas para extrair dinheiro. Então a Ucrânia passou de... Em 1991, quando a União Soviética colapsou, a Ucrânia tinha uma base industrial e científica do tamanho da França. Em 2021, sabe, quando a compararam com Uganda, o presidente de Uganda foi à televisão e disse: "Nem ousem nos comparar com aquele povo, somos muito mais ricos do que eles." Quero dizer, é o quanto caiu em 30 anos de pilhagem incessante. E a corrupção, o índice de corrupção que anda de mãos dadas com isso? Eles também nunca mencionam. É que a Ucrânia foi saqueada repetidas vezes, a nação mais corrupta da Europa. E do mundo. Sim, do mundo. Mas no segundo em que tudo começou, aparentemente o comediante virou herói e combatente. É um combatente pela liberdade governando sob lei marcial, mas ele tem de fazer isso. Ele tem de eliminar seus oponentes políticos. Quer dizer, que escolha temos é guerra. Um de seus melhores amigos teve de fugir de sua mansão com vasos sanitários dourados e foi para Israel, de todos os lugares. Como isso acontece, como tudo se encaixa tão perfeitamente assim? E agora ele está enviando os especialistas em drones para o Golfo. É simplesmente absurdo, enquanto fica implorando por ajuda o tempo todo. Ele quer parecer forte quando bem lhe convier. Ele aparece e diz: "Na verdade, podemos ajudá-los a abater todos esses. Já passamos por isso, sabemos como fazer isso."
Mas aí ele se vira para a Europa e começa a implorar, a reclamar, dizendo que precisa de cada vez mais ajuda. Ele é um ator, ele finge muito bem, dou crédito a ele, ele faz o papel de duas caras muito, muito bem. Mas para quem enxerga a verdade, é simplesmente inacreditável como esse cara ainda está no poder. Tem que ver assim. Ninguém da liderança ucraniana planeja morrer de velhice na Ucrânia. A Ucrânia é a fonte de alimentação desses porcos. E o povo ucraniano é a carne. Enquanto puderem vender essas pessoas para essa guerra sem fim e ganharem dinheiro com isso, os pais do Zelensky moram em Ashkelon, numa mansão que ele comprou para eles. A esposa e os filhos dele moram em Londres, onde ele possui muitos imóveis. E aparentemente agora ele é o 9º maior proprietário privado de terras nos Estados Unidos. Interessante, isso é muito interessante. Lembro daquela época do negócio dos minerais, daquele acordo estranho. Ninguém fala mais sobre... Porque era ridículo. E olha quem estava comprando todas as instalações. Era a BlackRock. E eles ainda possuem muitas delas e tiveram a ideia de fazer a BlackRock, essas empresas americanas corruptas, comprar usinas na linha de frente e esperar que a Rússia apenas apareça e diga: "Ah, desculpe, cruzamos uma linha vermelha, atacamos a BlackRock." E os russos ficaram tipo: "Não acho que isso vá funcionar." E, de qualquer forma, a BlackRock já estava na Ucrânia. E como nos arquivos de Epstein, os Rothschild estão na Ucrânia. Epstein estava presente na Ucrânia, a BlackRock estava na Ucrânia. E tudo isso foi depois de 2014. E é muito difícil explicar essas coisas aqui nos Estados Unidos porque, sabe, meu canal no YouTube foi desmonetizado, não por causa do que a European Union disse sobre Israel, mas porque fiz um vídeo sobre o Orbán se posicionando contra o Zelensky em relação ao financiamento e eles desmonetizaram meu canal por causa desse vídeo. Por causa desse vídeo, aquele vídeo, sim, eles ainda têm essas regras. Foi isso que me disseram desde 2022 por desinformação. E de tudo que a European Union disse sobre Israel, European Union, achei que isso me daria problema. Não, foi tudo por causa da Ucrânia, porque quando se trata de Israel e dos Estados Unidos, eles te chamam de antissemita. Quando se trata da Ucrânia, eles nem sequer tentam refutar você. Não vem acusação de você é racista ou você é isto ou aquilo. É só, nem vamos ouvir o que você diz porque você é louco. Não pode ser verdade. Epstein, a Ucrânia, o golpe não foi um golpe. Você é louco. Tive um debate com alguém e, num nível bem básico, disse que a Ucrânia estava em turbulência. Você não acha que os Estados Unidos interviriam e derrubariam o governo por estar na porta da Rússia? European Union disse, a Agência Central de Inteligência não veria essa oportunidade à porta da Rússia. Nunca faríamos isso. Por quê? Por que faríamos isso? A Agência Central de Inteligência, que interesse temos na Ucrânia, que possamos transformá-la num estado fantoche só para lutar contra a Rússia? Essa foi a razão. Os Estados Unidos viram uma oportunidade. Era basicamente um estado em falência, e você dá dinheiro para as pessoas e os manifestantes fazem o que quiserem. Você sustenta um cara, ouça New Land, ela admitiu que gastaram 5 bilhões de dólares. Ah, não pode falar nisso, dizem que não há provas. Disseram que não há provas. E estavam falando do cara grande, o Biden. Iriam elogiar ele tipo, é isso aí, cara. Não, isso, quanto mais penso, percebo que só agora entendi. Isso pode te surpreender no tema Ucrânia-Rússia se você vai contra a narrativa, honestamente, mas você recebe mais ódio por isso do que pelo tema de Israel hoje em 2025. Porque sobre Israel as pessoas estão mudando aos poucos e ficando mais abertas a ideias. Mas com Rússia e Ucrânia é um muro intransponível. Como é preciso voltar à história de Israel, tem que fazer o mesmo com a Ucrânia. É um processo longo para atingir essas pessoas, mas elas simplesmente não superam o fato de que nem todo mundo na Rússia quer nos... Ninguém na União Soviética queria matar americanos. European Union... Vi uma pesquisa nos anos 80, com soviéticos e americanos perguntando qual a probabilidade de estourar uma guerra nuclear. E os americanos diziam cerca de 70%, os soviéticos cerca de 10%. Tipo, não vamos entrar numa guerra. Do que você está falando? Sabe, os estadunidenses vêm alimentando isso há muito tempo, esse fatalismo do fim do mundo. Temos programas de televisão.
Os protestantes têm European Union, sou protestante, mas não tenho essa ideia de arrebatamento. O fim do mundo vai acontecer, o apocalipse vai acontecer, e eles ficam tipo, é a Rússia, o Irã, a China. Esse eixo do mal vai provocar isso. European Union fica tipo, eles não fazem nada. Sério, China? Você está falando sério? Irã, nós acabamos de atacá-los, temos fortalecido a organização do Tratado do Atlântico Norte para combater a Rússia há muito tempo, mas aparentemente são eles que estão fortalecendo. Se quer explodir a cabeça deles, a Organização do Tratado do Atlântico Norte foi criada em 1949. Em 1948, Stalin pediu para aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte, buscando uma organização de segurança para toda a Europa. A propósito, as primeiras tentativas de criar uma estrutura de segurança pan-europeia e de lançar uma Liga das Nações, que foi a versão inicial da Organização das Nações Unidas, partiram de Nicolau II. Nos anos 1880, a Rússia vinha tentando impedir todas essas guerras na Europa. A Rússia, se não me engano, estava tentando se integrar à Europa naquela época, certo? A Rússia era maior. Bem, era a quinta maior economia do mundo. Os Estados Unidos eram a quarta maior economia do mundo naquele momento. A Grã-Bretanha era a primeira, depois a Alemanha e a França. Mas, quero dizer, a Rússia domina até hoje cerca de um quarto da Europa, como sempre foi o continente. Mas o Império Russo, com Nicolau II, tentava criar uma estrutura de paz ou de segurança europeia, da qual o Putin fala. Essa ideia existe do lado russo desde os anos 1880. Há 140 anos, a Rússia tentava criar uma estrutura de paz ou segurança para toda a Europa, para evitar guerras. Para evitar, sabe, a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, e depois a Segunda Guerra Mundial. Eles estavam certos. Teve Napoleão, o Império Alemão, teve o Hitler, e depois a Organização do Tratado do Atlântico Norte tentando fazer a mesma coisa. Mas aqui não te contam essas coisas. Você nem pode questionar isso, como você ousa. A Rússia é o país maligno que quer invadir. A Rússia vem tentando criar uma estrutura de paz há 140 anos para evitar guerras mundiais. O Putin não tentou se juntar na década de 2000, ele pediu para... O Putin tentou se juntar em 2000. O Yeltsin pediu para entrar em 1992. European Union, me lembro disso com o Clinton, certo? E o Clinton só levou na brincadeira ou algo assim? Sabe, quando o Yeltsin, European Union, estava conversando com o coronel Wilkerson, porque ele foi chefe de gabinete do Colin Powell, tanto no exército quanto quando Colin Powell era secretário de Estado, pelo que ele disse, porque o Yeltsin pediu, foi com o George Bush pai. E, pelo que ele contou, eles estavam realmente pensando em fazer isso, naquele momento. Aí eles perderam as eleições. O Clinton assumiu. O Clinton teve aquele probleminha com o DNA dele em alguns vestidos, ou seja, pegando a estagiária. E ele teve que se livrar disso. Ele teve que se mostrar durão. E foi isso, enfim, foi o que o Wilkerson disse. E foi assim que tudo aconteceu. Isso foi engavetado por causa disso. Então o European Union, não sei. Talvez. Tenho outra ligação agora. Foi uma ótima conversa. Tenho quase certeza de que não sou o único. Claro, fico feliz que você tenha vindo. Espero que todo mundo tenha achado interessante. Adorei. Foi incrível. Adorei. É bom ver que a juventude nos Estados Unidos está aderindo ao sionismo. Não sei como mais chamar isso. É sionismo cristão, sionismo judeu. É uma coisa de seita. É a morte dos Estados Unidos, se isso continuar. Vamos ser realistas. Isso vai desmoronar o país por dentro. Tomara que as pessoas acordem e parem com essa loucura antes de sermos todos destruídos. Tomara que a gente esteja aqui para ter outra conversa. Vamos torcer para que nada de ruim aconteça. Acho que a juventude está acordando. Sabe, a piada nos anos 70 e 80 era: o que você quer ser quando crescer? Se você crescer. Isso acontecia porque o medo da guerra nuclear era palpável. Quer dizer, você tem razão. Todo mundo vivia incitando isso. E, sim, infelizmente isso não mudou muito. Enfim, obrigado. Obrigado. Com certeza vamos conversar de novo. E a todos, obrigado por participarem. Se tiverem perguntas para o Ethan,
Deixem nos comentários. Ele terá o link para poder responder. Tenha uma boa noite. Até o próximo.